Jeová, disse pequeno, Jeová, me disse, Jeová, Jireh, Jeová, Nissi, Jeová, Sabaoth, Jeová, Samá, Jeová, Elion, Jeová, Rafa. Shalom, Jeová, Elohim, Jeová, Adonai, Jeová, El Shaddai, Jeová, Samá. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, mais uma vez estamos aqui e quero vos saudar nesse dia com a doce paz do Senhor Jesus. Sois bem-vindos a mais um quadro Vivendo a Palavra, nesse dia em que estaremos lendo o capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. Convido você então a abrir a sua Bíblia e, se você não puder, você pode também ser abençoado ouvindo a palavra de Deus. Amém? Capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Verso 2. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Verso 3. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Verso 4. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Verso 5. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceita aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Verso 6. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Verso 7. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Verso 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Verso 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Verso 10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Verso 11. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Verso 12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Verso 13. Pelo que Saul o desviou de si, e o pôs por chefe de 1000. E saía e entrava diante do povo. Verso 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Verso 15. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Verso 16. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi,
porquanto saía e entrava diante deles. Verso 17. Pelo que Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreie as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Verso 18. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Verso 19. Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Verso 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciada a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. Verso 21. E Saul disse: Eu lhe a darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. Verso 22. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Verso 23. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? Verso 24. E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que Davi falou. Verso 25. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcio dos filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Verso 26. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias se não haviam cumprido. Verso 27. Então Davi se levantou e partiu ele com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Verso 28. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Verso 29. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Verso 30. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Caminhava lentamente, passo a passo com decisão. De repente ele falou, alguém tocou nele, alguém no meio da multidão. Mestre, a multidão te oprime, de todos os lados assim. Cristo disse, alguém tocou-me de
Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo de número 18 do livro de 1 Samuel. Para a nossa meditação, eu quero reler com você o verso 7. E as mulheres, tangendo, respondiam uma às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E disse: fui eu, Senhor, quem te tocou. Isto ali falou-lhe muito suavemente. Vai em paz, que a tua fé te salvou. Toca pela fé agora em Jesus. Amados irmãos, irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, após a vitória de Davi sobre Golias, Saul passa a ter grande apreço por Davi, a ponto de fazê-lo seu pajem de armas e depois colocá-lo para comandar o exército de Israel. Tudo estava uma bênção entre Davi e Saul. Davi ao lado de Saul, fazendo as guerras, e Deus dando vitória sobre vitória. Porém, essa situação de harmonia e bênção muda drasticamente quando um coral de mulheres vem recepcionar o rei Saul e o exército após uma das guerras contra os filisteus. A letra da música que o coral de mulheres cantava dizia que Saul havia ferido milhares, porém Davi 10 milhares. Essa letra de muito mau gosto, que certamente não fora inspirada por Deus, desperta automaticamente o ciúme, inveja e revolta de Saul, pois haviam dado a ele apenas milhares, mas a Davi 10 milhares. A partir então desse dia, o relacionamento de Saul com Davi muda totalmente, drasticamente. Saul, a partir daquele momento, passa a ver em Davi um concorrente, uma ameaça ao trono, à sua posição como rei, e passa a tratá-lo como um inimigo que precisava ser eliminado a qualquer custo. A paz de Davi acabou. Precisava agora viver fugindo, ou precisaria viver agora fugindo de um lado para o outro e se escondendo nos montes e cavernas para salvar a sua vida. Como vimos, tudo isso teve início quando alguém teve a infeliz ideia de organizar um coral feminino para louvar os líderes do exército, Saul e Davi, ao invés de louvar ao Deus, o único que deve ser glorificado por nós. Amados irmãos e irmãs, que jamais venhamos imitar a atitude desse grupo de mulheres. O louvor, a honra e a glória devem ser dados unicamente ao nosso Deus. Afinal de contas, é o Senhor quem concede a nós todas as vitórias e conquistas da nossa vida. Os homens que Deus usa e que nos lideram devem ser respeitados, honrados, obedecidos dentro da palavra de Deus, reconhecidos e amados por nós. Isso é bíblico e agradável a Deus. Mas louvor, veneração, adoração, somente a Deus. O que passa disso é idolatria, algo que Deus, como sabemos, abomina e não aceita. Deus jamais dá sua glória a outrem. Meus amados irmãos, que Deus nos guarde da homenlatria,
ou seja, do culto ou louvor aos seres humanos. O Senhor Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Mateus 4, versículo de número 10. Deus, que nas mãos tens o mundo e este universo profundo e as lindas vagas do mar, contempla, ó Deus, nesta hora, quem o infeliz comemora o aniversário no lar. Muito bem, meus amados irmãos, nós meditamos aí nesses versos e agora eu quero convidar a você a orar comigo e busquemos a face do Senhor para que Ele nos livre da idolatria. Senhor Deus, maravilhoso Pai, estou orando junto com teu filho, com a tua filha, neste momento, Senhor. Pai, te louvamos pela tua palavra desse dia, que nos exorta, Pai, que nos previne com respeito, Senhor. A idolatria, o louvor e a adoração a qualquer outro ser que não seja a Ti, ó Pai. Senhor Deus, nos guarde, ó Pai, que jamais venhamos roubar a glória que só a Ti pertence. Que jamais nós venhamos, Senhor, transferir a glória do Senhor para os seres humanos ou para qualquer outro ser. Pai, mas que todo o nosso ser, toda a nossa vida, seja um hino de louvor ao Senhor, tão somente ao Senhor. É o que te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, pela graça de Deus, estamos então chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Espero que você tenha sido abençoado nesse dia através da palavra do Senhor. E desejo a você um dia de paz, um dia de bênçãos, juntamente com a sua família. E aguardo você amanhã para lermos o capítulo 19 de 1 Samuel. Receba o nosso abraço, fique na paz do Senhor Jesus.